Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro de Tobias, uma leitura simbólica dentro do mês de setembro. No vídeo passado eu levantei alguns pontos dos 4 primeiros capítulos, que são uma espécie de preâmbulo para a epopeia desse herói, e deixei alguns de vocês curiosos. Eu estava ansioso para poder revelar esses símbolos e eu vou revelar agora, tá? Antes da gente entrar nos capítulos 5 e 6. Porque a gente precisa entender em que terreno nós estamos pisando, né? Quais são as missões, qual é o grande trabalho do herói, do grande herói mitológico aqui de Tobias, certo? Então, alguns desses elementos eu fiz questão de frisar, de dar uma atenção especial, justamente para deixar essa pulga atrás da orelha, né? E alguns de vocês com certeza já perceberam, já começaram a fazer os links. Se vocês leram o texto e assistiram os vídeos com atenção, esses pontos, esses símbolos que eu fiz questão de enfatizar, alguns deles já começaram a brilhar, tenho certeza disso, tá? Então vamos lá. Primeiro, Tobit, o pai de Tobias, né? Vou chamar de Tobit e de Tobias porque é o que a tradução nos traz, certo? Mas eu já disse aqui, você já sabe que Tobit e Tobias é o mesmo nome, é um nome só. Todos dois, tá? Mas vamos lá. Tobit, ele tinha uma devoção especial aos antepassados. Um culto especial aos antepassados. Porque ele fazia questão de dar um fim digno para os seus mortos. Então, ele fazia de tudo para realizar esses ritos finais em cada um, certo? Ele tinha esse amor, essa devoção aos antepassados. E acontece que ele fica cego. Ele fica cego por as fezes dos pombos que caem nos seus olhos. Tobit, ele é um lado de Tobias, certo? Então, os dois, eles são uma espécie de uma única missão, um único ser, em duas pessoas, certo? São dois lados de uma mesma moeda. Tobit é o símbolo do Antigo Testamento, da figura de Deus Pai, a gente pode dizer assim, certo? Em palavras pobres, né, em resumo de conversa, se Tobias é Jesus Cristo, seu pai é óbvio, é Deus Pai, né? Então, Tobit, ele é símbolo desse olhar que se volta para o passado, para a lei antiga, para os antepassados. E Tobias é jovem. Tobias, ele olha para a frente. Quando Tobit fica cego, o que acontece? Não é uma cegueira qualquer. É uma cegueira providencial que vem do alto, né? Cai ali as fezes dos animais em seus olhos, ele fica cego. Apesar de serem excrementos, de serem coisas ruins, né? O que o pombo bota para fora, mas veio do pombo, né? Veio de andorinhas, não é isso? Deixa eu ver aqui. É de andorinhas, né? Animais, aves simples, pequenas, dóceis, né? Simbolizam essa elevação, essa simplicidade. E é desta graça que vem, desta providência que vem a cegueira em Tobit. Tobit fecha os seus olhos, que estavam tão atentos ao passado. Ele fecha os olhos para o passado. Ele fecha os olhos. Não vai mais olhar passado, os antepassados. Quem deve olhar? Tobias. Qual é o olhar que precisa se manifestar agora? O de Tobias. E vejam que a cegueira na mitologia é sempre providencial. Eu falei aqui de algumas cegueiras no vídeo passado, né? E eu me esqueci de uma. Depois que eu gravei o vídeo que eu me lembrei, de São Francisco de Assis, que ele também fica cego. E depois que ele está cego, ele canta o cântico das criaturas. Ele louva a beleza da criação depois que já não enxerga mais nada. Então a cegueira, na mitologia, na simbólica, ela, é claro, é algo ruim porque a gente não enxerga. Mas ela pode ser algo benéfico. Ela muitas vezes é algo benéfico, porque ao fechar os olhos para a desordem deste mundo, ao fechar os olhos para algum aspecto da realidade que a gente estava dando atenção demais,
a gente abre os olhos para o transcendente. Abre os olhos para o que é verdadeiramente real. Verdadeiramente real. Certo? Então esse é o movimento que acontece com Tobit. Ele fecha os seus olhos para que Tobias enxergue. Agora é o jovem, o vigor, o novo, a novidade, que precisa prestar atenção no futuro, olhar para a frente e não mais para o passado. Olhar para o futuro. Houve também o símbolo de Gabael. Gabael eu procurei um significado e parece que é enviado por Deus, uma coisa assim, mas não encontrei um significado preciso para o nome dele, não como Tobit, Tobias, Sara, então fica por aí mesmo, Gabael, é Gabael. Mas Tobit emprestou para ele 10 talentos de prata. 10 talentos de prata. É uma dívida alta. É uma dívida alta. Porque é um número de totalidade. É um 10. Não é 17, não é 9, não é 23, não é, sei lá, qualquer número. 142, tá, é 10. Se fosse 10, 100, 1000, todos esses são números de totalidade. 10, 100, 1000, são números de totalidade. Então simboliza que é uma dívida imensa. É uma dívida total, é uma dívida impagável. Impagável. Mas é uma dívida de prata, não é uma dívida de ouro. Apesar de ser uma dívida total, uma dívida que não está nas condições de Gabael pagar, por ser 10, não é todo o dinheiro que ele poderia receber, porque é prata, não é ouro. Se fosse ouro, seria a plenitude de riqueza que ele poderia ter, mas ainda não é. Gabael ele está devendo essa quantia para Tobias, e é uma quantia impagável. E ele se beneficiou dessa quantia, mas não é a plenitude daquilo que ele, Gabael, poderia ter recebido. Se fosse de ouro, seria a plenitude. É prata. Essa dívida impagável é óbvio, está evidente. Se ele deve para Tobit, que é símbolo de Deus Pai, é a dívida do pecado. É a dívida do pecado que o homem tem que é impagável. É a dívida impagável. E por que prata? Porque nós estamos nesse mundo, nesse vale de lágrimas, temos uma dívida que é plena, é 10, mas ao mesmo tempo nós temos algum gozo nesse mundo. Esse mundo ele é uma dualidade entre alegria e tristeza. Ninguém vive na tristeza o tempo inteiro, ninguém vive na alegria o tempo inteiro. Esse mundo é um misto dessas duas coisas, tá? É um vale de lágrimas, é fato. A gente olha para a nossa vida, a gente percebe que a gente sofre, as pessoas ao nosso redor sofrem, e ao mesmo tempo a gente se alegra com alguma coisa, tem alegria na vida também. Então existe essa dualidade. É 10, é uma dívida impagável, mas é prata, ainda tem alguma espécie de proveito que dá para tirar dessa vida, tá? Se fosse ouro, aí a gente poderia ser plenamente feliz, mas não é. O ouro está reservado para os que Tobias, os que Jesus Cristo acolherem na sua glória. Então é a dívida do pecado. E quem é que deve resgatar esse dinheiro, que deve dar o recibo, que deve quitar a dívida? Tobias. Tobias é que vai até a terra de Gabael. E a missão de Tobias, a primeira missão, é ir pegar o dinheiro e entregar o recibo para Gabael. A primeira missão de Jesus Cristo, ao se encarnar, é vir redimir a humanidade. A missão de Jesus Cristo é essa. A missão de Tobias, ao olhar para frente, é ir quitar a dívida. Fazer essa mediação. Então esse é o grande trabalho de Tobias. Só que, ao longo da viagem, é o que nós vamos ver, certo? Então vou falar dos outros símbolos aqui. Ao longo da viagem, ele realiza outros trabalhos adjacentes à sua missão primeira. Temos também uma outra personagem na história que é Sara. Sara, que é a princesa, o significado da palavra Sara é princesa, ela teve 7 maridos e os 7 foram levados por Asmodeu. Asmodeu tem também algumas versões que colocam como perder, a tradução da palavra, Outros colocam como demônio da ira. Enfim, não é tão preciso também quanto os outros. Agora, Sara e Asmodeu,
eles são símbolos da passividade, Sara. Sara é o mundo material, é a passividade, certo? Enquanto o Asmodeu é a desordem que há nesse mundo. É a desordem desse mundo. E os maridos de Sara são as tentativas do mundo, da humanidade, se unirem a Deus. Terem um marido. Se unirem a alguma divindade. A gente pode dizer aqui, né, que eu também não pesquisei 7 civilizações anteriores ao povo judeu, a gente pode tentar encaixar, né, como mitologias, né, como o povo tentou se casar com os deuses egípcios, não deu certo. Tentou se casar com os astecas, não deu certo. Tentou se casar com os deuses gregos, não deu certo. Também os patriarcas do Gênesis, né? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, José, Moisés, profeta, todos esses tentaram religar o homem com Deus, mas a humanidade traiu e todos esses maridos morreram. A gente pode olhar também dessa forma, mas sem tentar fazer analogias muito precisas, vamos ficar com um símbolo, certo? Analogia é o que seria? Eu dizer que os 7 maridos são 7 personagens do Antigo Testamento e dar nome a todos eles. Ou 7 civilizações antigas e dar nome a todas elas. Isso seria uma analogia, certo? Mas o que é o símbolo? O que é a simbólica? 7 é o número de perfeição quantitativa. Perfeição da quantidade, certo? Então, quer dizer que não importa quantas formas, quantas tentativas, quantas filosofias ou religiões ou sei lá o que, não importa. O homem nunca vai conseguir se unir. Sara nunca vai conseguir ter um esposo. Nunca vai. Por sua livre vontade. A humanidade nunca vai conseguir se unir a Deus por seu próprio esforço. Tá? É o número de perfeição quantitativa. Não adianta. Não vai funcionar. Todas as tentativas foram falhas. Todas as tentativas seguintes falharão. É o símbolo de perfeição quantitativa. Certo? E esse Asmodeu é a doença de Sara. Enquanto a doença de Tobit é a cegueira, a doença de Sara é Asmodeu. Esses são os dois lados da doença do mundo. Aí Cristo precisa se encarnar para curar a doença do mundo. Qual é a doença do mundo? A humanidade, Sara, tem uma desordem interna, um espírito. Não é uma doença física, material, porque o mundo material é bom. A criação de Deus é boa. É uma princesa. A sua desordem é espiritual. Espiritual aqui não só no sentido de ter uma ação do demônio no mundo, tem também, mas no sentido de não ser próprio da matéria. Não é próprio da matéria. A maldade do mundo não é própria da matéria. Então a matéria não é má, como dizem os platônicos. Não é? Não é mal a matéria, é mal o uso que eu faço dessa matéria. Então é uma desordem intelectual, é uma desordem da vontade, podemos dizer assim. Então é uma desordem espiritual, seja do espírito maligno, seja do espírito do ser humano. A doença do mundo é uma desordem espiritual. E não posso dizer doença de Deus, é claro que não, né? Mas o que Deus faz quando isso acontece? Ele fecha os seus olhos. Porque se ele olha para a humanidade, vai dizer o Salmo, se levardes em conta os nossos pecados, quem haverá de subsistir? Deus precisa fechar os olhos para não destruir todo mundo como ele fez uma vez no dilúvio. Então ele fecha os olhos. Pelo amor de Deus, ó, esse povo não está prestando, não vai funcionar esse negócio. Deus fecha os olhos. É o que a gente reza em cada missa. Não olheis os nossos pecados. Não olheis. Jesus Cristo, por favor, nos socorra. É a fé que anima a igreja. É a fé em Jesus Cristo. É a fé em Tobias que vem para dar essa carta de alforria, esse recibo. Vem trazer o perdão dos pecados. Vem trazer a ordem para o mundo. Jesus Cristo vem perdoar os pecados da humanidade e, por consequência, qual é a missão adjacente de Jesus Cristo? Restabelecer a ordem no mundo inteiro. Restabelecer a ordem tanto material, certo? Porque
É claro, o mundo depois de Cristo é totalmente outro, pelo que a gente vai ver aqui no texto de Tobias, certo? Mas também pela glória futura, pelo ouro que está prometido para os que serão salvos, que também a gente vai ver aqui, certo? Está tudo no livro de Tobias, tá? Então já revelei a importância desses símbolos. Vamos agora entrar no trabalho do herói mitológico Tobias, os capítulos 5 e 6. No capítulo 5, Tobias ele procura um companheiro de viagem. E aí, Deus tinha escutado a oração de Tobit, né, e enviou Rafael para ouvir as orações dos dois, de Tobit e de Sara. E aí, Rafael ele aparece no mundo com uma forma humana, certo? Com outro nome. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Azarias. Né? Rafael significa a cura de Deus e ele muda o nome, não fala, não, eu sou Azarias. Azarias significa o que? Deus ajudou. É uma ajuda de Deus. Deus envia uma ajuda, a sua graça atual, para depois curar, para depois efetuar a graça santificante. Então vem Azarias, depois esse Azarias, quando a gente acolhe o Azarias, a gente corresponde, aí Azarias se transforma em Rafael. Tá? Mais ou menos por aí. E aí Tobias ele encontra esse jovem. Ah, você conhece lá a terra, eu preciso fazer uma viagem. Aí Azarias, é claro, eu tenho um parente lá que é chamado Gabael. Opa, você conhece Gabael, eu preciso ir para lá. Então vamos, deixa eu apresentar você para meu pai. Né? E aí chega lá, Tobias apresenta Azarias para seu pai Tobit. E Tobit fica feliz em receber o jovem, pergunta quem ele é. E aí ele diz assim, você quer saber quem eu sou, de onde eu vim, ou você quer me ajuda? Parece um jovem arrogante, né? Mas é assim que deve ser o nosso relacionamento com a graça de Deus. É assim que deve ser o nosso relacionamento com as circunstâncias, tá? Então, não fique se questionando o que Deus está fazendo com você. Abraça a circunstância. É difícil, mas paciência. Paciência. Se Deus está permitindo, Ele vai tirar um bem. Estou falando do atual. Né? Então, Azarias está diante de Tobit. Ah, de onde você é? Você quer saber de onde eu vim ou você quer me ajuda? Então, uma circunstância concreta. O que se apresenta diante de você agora? Não é a dificuldade que você está imaginando que pode acontecer. Não, isso aí não tem nada a ver. Estou falando do que está agora, da cruz de agora. Que está presente. Se manifestou, pesando em suas costas. Você quer que Deus venha te redimir? Ou você vai ficar se maldizendo o tempo todo? Você quer saber de onde é que veio essa cruz? O que eu fiz para merecer isso? Né? É mais ou menos esse relacionamento que nós devemos ter com Deus. E Azarias ele parece ser arrogante porque ele quer abrir os olhos de Tobit para essa realidade. Tá? E aí se segue, eles saem em viagem e durante a viagem, no capítulo 6, já fala que Tobias partiu, pois, em companhia do anjo. Também o cão foi atrás deles. Então, um cachorro foi atrás. Eu achei isso curioso, né? Porque foi um cachorro, Tobias e o anjo. E aí, o que esses três personagens... Porque se o cachorro foi mencionado, o cachorro é importante, tá? O cachorro é importante aqui para a gente entender. Além do fato dos cachorros serem amigos do homem, né, que o cachorro ele é parceiro. Né? Quem já leu aí a Odisseia deve se lembrar do cão de Odisseu, né, de Ulisses, que não teve mais alegria enquanto o dono não voltava para casa. E quando o dono voltou, mesmo transfigurado, ele reconheceu o dono e morreu feliz. O cachorro partiu feliz. Então o cão ele é amigo, né? Quando reconhece, quando faz ali uma espécie de amizade com uma pessoa, ele não vai atacar aquela pessoa, ele confia, né? É diferente dos felinos. Os felinos são traiçoeiros, né? Me perdoe se você gosta de gato, né? Não estou fazendo propaganda contra os gatos, estou querendo dizer que o felino é traiçoeiro, né? Os felinos são traiçoeiros, os felinos não são tão parceiros quanto os cães, tá? Então existe essa parceria, essa ligação.
Mas existe também a animalidade do cão. O cão é um animal irracional, é um animal sem alma imortal. O que isso quer dizer? Tobias, o homem, Tobias, que precisava executar a missão, estava ladeado por um anjo de natureza celeste, que o anjo não tem corpo, ele estava materializado ali, mas os anjos não têm forma, não têm aparência humana, não têm forma humana concreta, tá? É por espírito, dotados de inteligência e vontade, vai dizer o catecismo. E de um cão, de um animal, puramente matéria, puramente material, com sensações, sim, mas sem inteligência e sem vontade. O animal e o espiritual. Os dois lados do herói. É o Cristo que tem natureza humana e natureza divina. As duas naturezas num único personagem. E esse cachorro ele só aparece em 2 momentos. Agora, no início da viagem, e ao final, quando Tobias está voltando para casa. Né? O cão voltou junto. Né? Então Cristo levou a natureza. Já estou antecipando as coisas. Né? Mas são essas duas naturezas do único Cristo. Certo? Esse livro de Tobias ele é tão profundo que a gente... eu fico maravilhado, eu fico encantado toda vez que eu leio esse livro. Toda vez. Porque tem mistérios tão profundos que se a gente for esmiuçar tudo, a gente vai ficar igual Santo Agostinho querendo entender a Trindade. Não vai funcionar. Não é? Porque Tobit e Tobias são duas pessoas de um único ser. Certo? Faltou ali a terceira pessoa para formar a Trindade, mas a gente já começa a vislumbrar. Né? Pai e Filho são o único Deus. Agora, Cristo que tem duas naturezas, Tobias que é acompanhado pelo cão e pelo anjo, certo? O cão simbolizando a natureza humana, certo? Que ele tem a amizade do cachorro com o ser humano, então existe uma certa obediência, não é, de um para o outro, então uma certa ordenação, um certo controle, porque se eu estou falando agora, eu estou controlando a minha boca, as minhas cordas vocais, por mais que eu não tenha plena consciência de como que tudo isso funciona, eu estou controlando esse cachorro. Esse cachorro, que é o meu corpo, é meu amigo. Né? Eu estou gesticulando, não é porque eu sou um boneco de posto que estou gesticulando a esmo. Não, eu estou controlando as minhas mãos para fazer o que eu quero. Tá? Por mais que eu não saiba em detalhes como que tudo isso funciona. Então existe aqui o controle da natureza humana, certo? Mas existe também a animalidade, porque o cão é irracional. Então existe a animalidade da natureza humana, certo? E existe a sacralidade da natureza angélica. Cristo é homem e Deus, é natureza humana e divina, certo? Então existe aqui esse mistério, no primeiro versículo do capítulo 6 de Tobias. E aí continua, no versículo 2. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Símbolos que não acabam mais, não é? Então ele vai lavar os pés do rio, né? Tobias vai lavar os pés no rio, e um enorme peixe tenta devorá-lo. Ele fica aterrorizado, mas aí Rafael, Azarias, fala com ele: pegue o peixe, prenda, arranque o coração, o rim e o fel, que é a bile, certo? Que produz a cólera. Arranque porque essas três partes do peixe servirão de remédio para você. Para você utilizar esse remédio, não é para você se curar, para você usar esse remédio. Então, qual é o primeiro ato que Tobias realiza? Ele desce para lavar os pés. E os pés são símbolo do contato com o mundo espiritual. Quando Cristo lava os pés dos discípulos na última ceia, no Evangelho de São João, que é o evangelho simbólico, o mais simbólico de todos, né? O evangelista que se preocupou com olhos de águia a esmiuçar detalhes que os outros evangelistas não tinham esmiuçado. Né? São João é de fato um simbolista, né, ímpar. Então, quando Cristo lava os pés dos discípulos, o que Cristo está fazendo? Cristo está lavando as almas dos apóstolos. Está lavando as almas e está infundindo neles a graça santificante, o Espírito. Está batizando os apóstolos.
E é verdade porque o próprio Jesus disse isso. Não terás parte comigo se não te lavar os pés. Se eu não te lavar os pés. Então, não é um simples ato de humildade, um simples gesto de humildade. É também, tá? Mas que gesto de humildade é esse que Jesus chega ao ponto, ao extremo de dizer: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, não vai adiantar. Né? Jesus não vai exagerar nas palavras sem necessidade, tá? Se ele fez isso, é porque, é claro, se ele não infundir a graça santificante, se ele não infundir o Espírito, se ele não batizar os apóstolos não vão ter parte com Jesus, não irão para o céu. Então esse é o ato de Jesus, está lavando as almas dos apóstolos, está batizando, certo? E aqui Tobias, ele desce para lavar os pés, ele desce para, não é bem para que os seus pés fiquem limpos, assim como Jesus foi batizado, né? Ele desce para que a sua alma entre em contato com esse mundo. E como é que o mundo revida? O peixe tenta devorá-lo. Quando Tobias ele desce enquanto herói, vamos fazer as duas leituras. Enquanto herói, ele vai realizar a sua purificação para crescer. Vai se purificar para que o seu grande feito realmente se realize. E aí o que acontece? Ele enfrenta um grande monstro, ele precisa derrotar o grande peixe. E consegue, porque ele lavou os pés. Tá? Ele se purificou e derrotou o monstro, o peixe que estava dentro das águas, dentro da sua desordem, enquanto herói. Tá? E enquanto Cristo, é claro, a gente pode fazer essas duas leituras. Eu falei que a gente ia caminhar por essas duas leituras, certo? Enquanto Cristo é o próprio Deus que desce para tocar este mundo com a sua própria alma, com seu coração manso e humilde. E o mundo revida como crucificando-o. Mas ele vence o último dos seus inimigos. Ele derrota o peixe, tá? Então, enquanto herói, ele se purifica e realiza este trabalho. Enquanto Cristo, ele desce para purificar o próprio mundo. E purifica de fato, derrotando a sua desordem interior, que é o peixe. E aí ele tira o coração, o fel e o fígado. Esses três são símbolos de força, de vida, de cólera. O coração é o centro vital. Não é? No Antigo Testamento, a gente ainda vê a alma como sendo chamada de coração. Toda vez que está lá coração, a gente pode traduzir por alma, para entender. Então, tirou o órgão vital, a alma, o centro, não do peixe enquanto animal, mas da desordem desse mundo, para queimar. O fel é a bile, certo? A bile que produz a cólera, do temperamento colérico, para destruir a ira. Qual é um dos significados de Asmodeu que eu falei no início? Demônio da ira. Então, ele arranca aquilo que produz a ira, aquilo que produz a cólera, certo? E o fígado. O fígado e o fel estão intimamente ligados ali na produção da bile amarela, que é a cólera. Vamos voltar lá para a medicina tradicional de Hipócrates e Galeno, tá? E aí eles seguem viagem e Azarias começa a falar para ele, né? Se puseres um pedaço do coração sobre as brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito. Então está ensinando ele a usar esses remédios. E aí depois fala assim, vamos nos hospedar ali na casa de um homem da sua tribo. Ele mora aqui mais ou menos na redondeza, né? Raguel. Ele tem uma filha chamada Sara, você bem que podia casar com ela. Aí Tobias já regala os olhos, essa aí não é aquela que é viúva de 7? Tô fora, não vai dar certo isso não. Eu vou ser o 8º. E aí Azarias, Rafael, diz assim, ouve-me e eu te mostrarei, deixa eu ver se é essa parte, é isso mesmo. Ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Então ele está dizendo que foi
o demônio que deu fim aos 7 maridos dela. E o fez porque ele tinha poder sobre esses maridos. E agora entenda, Tobias, sobre quem ele tem poder. Sobre quem? São, versículos 16 e 17, são os que se casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Eu falei no primeiro vídeo que o livro de Tobias não era uma história de amor, mas aqui parece que sim, né? Tá falando de casamento, de como é e tal, e tudo isso é conselho para casamento, sim. Lembrem que a Bíblia, eu falei que eu não ia falar, mas eu estou vendo que eu estou sentindo a necessidade de falar sobre os 4 tipos de interpretação da Bíblia, mas isso deve ser num vídeo à parte, né? Então existe a interpretação moral também. E na interpretação moral, Rafael está ensinando, de fato, né, como é que se deve haver uma união, um matrimônio, um casamento, né? Aqueles que estão banindo Deus de seu coração e de seu pensamento e se entregam à paixão como o cavalo e o burro, que se casam apenas pelo prazer, esses aí baniram Deus e estão sob o poder de Asmodeu. É isso que Rafael está dizendo. Então, claro que a gente não vai se casar sem nenhum desejo, sem nenhum interesse carnal, porque senão o casamento não vai durar 5 anos, né? Algum desejo deve haver, é lógico, né? Somos seres humanos, mas não devemos ser como o cavalo, devemos ser como um cavaleiro que monta no cavalo, que tem o cavalo, que tem o desejo, mas que não é conduzido por ele, é conduzido pelo cavaleiro, é conduzido pela consciência, pela inteligência, e tem Deus como centro de sua relação. Então, como uma interpretação moral, a gente pode dizer isso. Pode sim. Mas, levando para o âmbito simbólico, agora, do que Rafael está falando? Rafael está falando que a união entre o homem, entre a matéria e o espírito, entre o homem e Deus, deve ser guiada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, e não pelas paixões. O homem que se entrega às paixões, não só a paixão ligada à luxúria, mas todo tipo de paixões desordenadas, todo tipo de impulso que ele faz por sua livre vontade. O que acontece? Ele se afasta de Deus. É sobre estes que o demônio tem poder. O que aconteceu lá no Gênesis? Eva foi movida por algum impulso carnal, sexual, de luxúria para comer do fruto? É claro que não, mas ela baniu Deus de seu coração. Adão baniu Deus de seu coração. E ambos desobedeceram a Deus por paixão, por serem movidos por sua paixão. Paixão é aquilo que você sofre. É uma ação que você está sofrendo. É uma reação, digamos assim, né, àquilo que você está sofrendo, que você está padecendo. Tá? Então Eva viu que o fruto era agradável, de aparência bela, parecia ser saborosa e muito apropriada para adquirir o conhecimento. Então ela estava sofrendo a paixão daquele fruto. E ela foi movida por essa paixão. Adão viu que Eva iria se perder e ele iria ficar sozinho obedecendo a Deus. Estou fora. Foi movido por sua paixão. Ambos foram movidos por sua paixão. Então, ser movido pela paixão não é só um sentimento gostoso, mas é aquilo que a gente padece. A gente está padecendo por uma outra coisa e a gente se deixa levar. É assim que a gente bane Deus das nossas mentes e corações, como disse Rafael, e está sob o poder da serpente, sob o poder de Asmodeu. É assim. Então é assim que os homens fizeram, que a humanidade fez o tempo inteiro. O que Deus falou para Oséias? Né? Falou, Oséias, case-se com a prostituta. Aí, mas essa mulher está me traindo. Ele, tá vendo? É assim que eu me sinto com vocês. Vocês estão me traindo o tempo todo. Deus respondeu para ele. Né? E continuou o anjo. Tu, porém, quando se casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. 3
3 é símbolo de perfeição qualitativa. O que Cristo fez após a crucificação? Ficou 3 dias sepultado no Calvário. Ficou 3 dias sepultado. Depois de 3 dias, houve a consumação do casamento entre Tobias e Sara. Depois de 3 dias, houve a ressurreição de Cristo. É 3 dias de oração. 3 dias em que Cristo desceu ao Hades, desceu ao Sheol, a mansão dos mortos, em oração no seio de Abraão para resgatar os justos de lá. 3 dias em que Tobias precisava realizar o seu feito, a sua missão, que são: na primeira noite queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga ao demônio. Na segunda noite serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Então a gente pode também fazer um paralelo aqui com Cristo. Não é? Na primeira, queimando o fígado do peixe, não é? A fonte da bile, da ira, destruindo o demônio da ira, Cristo vence a morte com sua morte. Na segunda noite, Tobias, se une à sociedade dos santos patriarcas. Cristo resgata os patriarcas do Sheol. E na terceira, Tobias recebe a bênção para ter muitos filhos. É ali um dia muito curto em que Cristo já se prepara para ressurgir. Já se prepara para ressuscitar. Então, acontece este ensinamento de Rafael para Tobias. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor do Senhor, mas com o desejo de ter filhos que o ímpeto da paixão. Isso aqui é muito interessante. Né? Muito interessante. Você vai se aproximar de sua esposa mais com o desejo de ter filhos com ela do que movido pelo ímpeto da paixão. Então, com mais desejo de se unir a ela, de tal modo que vocês estarão unidos em filhos. Que o filho é a prova da união dos pais. O filho é a mistura dos pais. Não é? Mas com esse desejo de se unir perfeitamente, plenamente, do que apenas movido pela paixão. A união entre Deus e o homem, a união entre Cristo e a humanidade, entre a princesa, que eu ainda vou dizer, se você é católico, você já sabe do que eu estou falando, né? A união entre Cristo e a igreja, né? Tá todo mundo sabendo que é isso, mas eu só vou, né, dar detalhes de como que Sara é de fato a igreja lá na frente, tá? Então, esta união entre Cristo e a humanidade, ela não é como a dos outros 7 maridos que ela teve. Não é. Porque todos estavam movidos pela paixão. Todas as civilizações antigas carregavam as suas mitologias com as suas paixões. Todos os patriarcas antigos, apesar de serem enviados por Deus, não eram tão perfeitos quanto Cristo. Não eram Deus. E a humanidade os traía, desobedecia, descumpria os mandamentos. A união entre Tobias e Sara, entre Cristo e a humanidade, é perfeita, porque a finalidade desta união é produzir os frutos dessa união, produzir os filhos. E quem são esses filhos? Calma, que a gente vai entender, certo? A gente vai chegar lá. Agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui e não se esqueça, né? Se você assistiu até aqui, com certeza é porque você gostou do que eu falei, você gostou de alguma coisa que te fez chegar até aqui. Então, por favor, deixe o seu like aí, tá certo? Compartilhe com alguns dos seus amigos nos grupos das redes sociais, porque isso ajuda bastante a propagar mais os meus vídeos, a crescer um pouco mais o canal e, sobretudo, a fazer com que este conteúdo, que é tão valioso para mim e se é valioso para você também, chegar até outras pessoas. Tá certo? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os capítulos 7, 8, 9 e 10 do livro de Tobias. Tá certo? Até lá!